Boa noite. O Fórum Parlamentar da SADC, a tomada de posse do Secretário-Geral da Assembleia Nacional e a nova pauta aduaneira harmonizada são os destaques desta semana do programa O Parlamento, um espaço da inteira responsabilidade do Gabinete de Comunicação e Imagem da Assembleia Nacional. Motivos suficientes para continuar aí desse lado, na nossa companhia. O Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, encontra-se desde o dia 26 de novembro na República da Namíbia, na qualidade de Presidente do Fórum Parlamentar da SADC, onde irá orientar a 42ª Assembleia Plenária daquele órgão. Por esta altura, várias reuniões preparatórias estão em curso na capital namibiana, com destaque para a reunião da Subcomissão dos Assuntos Parlamentares, que definiu a agenda da plenária do dia 1 de dezembro. Por sua vez, a reunião da Comissão Executiva analisou a ata do último encontro realizado em julho deste ano na República das Seychelles. Foram ainda apreciados os relatórios da Subcomissão de Recursos Humanos e Reforço da Capacidade Parlamentar, da Subcomissão Jurídica, dos Assuntos Parlamentares e Financeira. Em exclusivo para o nosso programa, Fernando da Piedade Dias dos Santos garantiu que o Fórum irá dedicar uma atenção especial às questões de ordem financeira. Nós vamos continuar a discutir problemas de organização, tendo em conta os resultados da 41ª plenária. Vamos fazer o balanço e, em função disso, vamos tomar medidas no sentido de irmos crescendo. Temos também que dedicar uma atenção especial às questões de ordem financeira. Estamos com enormes dificuldades. Posto isso, acho que a reunião de amanhã e a reunião da Comissão Executiva vão nos dar uma ideia mais firme de quais foram os resultados que nós conseguimos, efetivamente. Países como a África do Sul, Botsuana, Ilhas Maurícias, República das Seychelles, Lesoto, Malawi, Moçambique, Suazilândia, Tanzânia e Zâmbia são esperados na 42ª reunião plenária do Fórum Parlamentar da SADC. Em Vinduque está a enviada especial da Assembleia Nacional, Carla Marcos, que ao longo dos próximos dias trará os principais desenvolvimentos deste fórum, informações que serão permanentemente atualizadas em parlamento.ao. E por cá, o Parlamento angolano e a Organização das Nações Unidas consolidam a parceria estratégica sobre transparência das contas públicas e boa governação no quadro do projeto da ONU ao nível dos países africanos de língua oficial portuguesa, PALOP. O presidente do Parlamento angolano, Fernando da Piedade Dias dos Santos, recebeu no último dia 23 o representante das Nações Unidas em Angola, Pierre Baladelle. Na primeira audiência após a recondução de Fernando da Piedade Dias dos Santos a presidente da Assembleia Nacional para a 4ª legislatura, foram destacadas questões de parceria entre a Casa das Leis e as Nações Unidas. Muito importante para nós apresentar os cumprimentos ao Sr. Presidente da Assembleia Nacional, dizer também que estamos felizes que ele foi eleito para continuar como Presidente da Assembleia Nacional, da Casa, e também fazer uma pequena revisão da parceria que as Nações Unidas têm com a Assembleia Nacional. Em particular, tem um projeto importante com os países PALOP e a Assembleia Nacional sobre a transparência das contas públicas, e que é um projeto realmente muito bem implementado, com bons resultados, e que permite à Assembleia Nacional ter, através da sua comissão específica, ter capacidade de leitura sobre o orçamento, ter a Corte de Contas muito competente também sobre a transparência do orçamento. Pierre Baladelle salientou ainda a integração de Angola no Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Relembramos juntos sobre um objetivo de desenvolvimento do milênio, que é o número 16, sobre o qual a boa governação, através de uma série de indicadores, pode ser alvo de um projeto conjunto entre as Nações Unidas
e Assembleia Nacional, assim como também trabalhamos sobre a revisão periódica dos direitos humanos. Sabemos todos que Angola, desde janeiro de 2018, vai ser membro durante 3 anos do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Então, trabalhar sobre a revisão periódica, conjuntamente, Nações Unidas e Assembleia Nacional, para além do trabalho que nós estamos a realizar com o Ministério da Justiça e Direitos Humanos, vai permitir ter mais capacidades de obter resultados no âmbito dessas recomendações que Angola aceita. O secretário-geral da Assembleia Nacional considerou que a presente legislatura vai ser desafiante e exigiu da administração parlamentar mais empenho. Pedro Agostinho de Neri, que suspendeu o seu mandato de deputado por incompatibilidade de funções, foi empossado por Fernanda Piedade Dias dos Santos numa cerimónia testemunhada por distintos membros da mesa do Parlamento e responsáveis dos órgãos internos da Casa das Leis. Momentos que partilhamos agora consigo. Num ato testemunhado por distintos membros da mesa do Parlamento e responsáveis dos órgãos internos da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos disse que a recondução de Pedro Agostinho de Neri ao cargo de secretário-geral deste órgão de soberania deve-se à experiência acumulada nos mandatos anteriores. Estou convencido que a sua colaboração será útil aos nossos trabalhos. E juntos vamos atingir os nossos objetivos, que é de Assembleia Nacional nessa legislatura realizar com proatividade, com êxito, os objetivos que estão preconizados para essa nova legislatura. Por seu lado, e após cumprir juramento para o cargo, Pedro Agostinho de Neri reconheceu os inúmeros desafios impostos à administração parlamentar. Uma legislatura que promete ser muito desafiante e que vai exigir da administração parlamentar muito empenho e muito talento naquilo que é iniciativas que permitam efetivamente que os deputados exerçam o seu mandato sem qualquer tipo de constrangimentos. Mas tudo isso só será possível se nós continuarmos efetivamente a formar os nossos colaboradores, elevar o nível de prestação dos nossos colaboradores e continuarmos a preservar os ganhos que obtivemos até hoje. Questionado sobre o processo de acomodação e de distribuição de meios de locomoção aos deputados para a presente legislatura, o secretário-geral da Assembleia Nacional garantiu que estão em curso ações que vão conferir melhores condições de trabalho aos eleitos da nação. O que nós estamos a terminar agora é a segunda fase do edifício. Portanto, a segunda fase do edifício terminado, nós teremos garantido que todos os deputados tenham o seu espaço de trabalho ao nível da sede ou ao nível do Palácio da Assembleia Nacional. Agora, tem sido efetivamente ao nível das comissões de trabalho. Para os deputados que não têm meios de rolante nesse momento, está sendo cuidado este assunto e a breve trecho nós teremos esse assunto cuidado. De recordar que Pedro Agostinho de Neri tomou posse como deputado no passado dia 17 de novembro, na sequência da suspensão do mandato do deputado Virgílio de Fontes Pereira. Ainda no rescaldo da segunda reunião ordinária da presente legislatura, no centro dos debates esteve o projeto de orçamento da Assembleia Nacional para o exercício económico 2018, diploma apreciado pelos parlamentares angolanos. As reações numa reportagem da jornalista Stella Lopes. O plenário da Assembleia Nacional tomou recentemente conhecimento da proposta de dotação global estimada do Orçamento da Assembleia Nacional para o exercício económico de 2018. O projeto de orçamento estimado estima receitas de despesas de igual montante no valor global de 37.736.617.246 kwanzas, sendo 35
461.269.577 kwanzas para a Assembleia Nacional e 2.275.347.669 kwanzas para a Provedoria de Justiça. Comparativamente ao valor do Orçamento 2017 em execução, o valor global estimado para 2018 registra um incremento de 21,33%. Considerado exíguo o valor do teto orçamental inicialmente fixado pelo Executivo, a Assembleia Nacional propõe agora o seu incremento na ordem dos 37,7 mil milhões de kwanzas, em substituição dos 26,2 mil milhões alocados pelo Ministério das Finanças. Há um teto proposto pelo Ministério das Finanças, da qual temos que trabalhar. Por termos constatado que o montante que foi dado à Assembleia Nacional como teto indicativo não era correspondente, de uma maneira geral, para dar suporte às nossas despesas, nós fizemos um acréscimo, para ver que o teto foi de 21 e nós fomos 28, se não estou em erro, e nós fomos para 37. Quer dizer que nós estamos a propor agora ao Ministério das Finanças que devemos discutir a partir dos 37 e não a partir dos 28. Agora, vamos ver em função das disponibilidades que o Ministério das Finanças tenha para satisfazer as nossas pretensões. Embora se trate de um valor meramente indicativo, a proposta de dotação global do orçamento da Assembleia Nacional provocou a reação dos deputados. Eu fiquei bastante preocupado ter ouvido dizer que o teto que consta desse anteprojeto foi-nos dado pelo Ministério das Finanças. Nós já tivemos a oportunidade de nos referirmos aqui, que a metodologia não é essa. Nós somos um órgão de soberania, não podemos ser tratados como funcionários do Executivo. Então não pode ser o Executivo que diz, vocês tomem isso, como dizia Mobutu Sese Seko, debrouillez-vous. Portanto, não pode ser assim. Devia-se também olhar para nós como órgão de soberania com o respeito que nós temos. Não podemos servir apenas de plataforma para poder viabilizar aquilo que são as intenções orçamentais de outros, enquanto nos dizem a nós que temos de facto essa prerrogativa de viabilizar ou não. Então, Vossas Excelências, debrouillez-vous. Portanto, Sr. Presidente, achamos que isto não é a forma correta de fazer as coisas. O deputado da UNITA, Manuel Saviemba, enumerou as preocupações dos representantes do povo, estritamente relacionadas com o estatuto remuneratório dos deputados. A primeira, instalação das nossas residências, e a segunda, a compra do carro pessoal, conforme o nosso regimento nos atribui esse direito. Temos aqui uma proposta. Ou esperamos mais um bocado de tempo, enquanto se renegocia esta mesma dotação junto do Ministério das Finanças, para que tenhamos um valor do carro e um valor da respectiva casa, ou recebamos somente de casa, enquanto a direção da Assembleia Nacional, com o Conselho de Administração, junto do nosso Executivo, fica com a incumbência de completar aquilo que é de direito. A mesma questão foi retomada pelo também deputado da UNITA, David Mendes, que considera muito baixos os salários dos legisladores angolanos. A impressão que se tem desta casa lá fora, para quem não está aqui, é de que aqui só se vem às plenárias para levantar ou baixar as mãos. Mas, na verdade, aqui trabalha-se muito e duro. E se isto é verdade, que aqui se trabalha muito e duro, não é compatível o salário que dão aos deputados. Temos que ter consciência disso. Porque 450 mil kwanzas não pode ser salário de um deputado. Na verdade, temos um salário de miséria. Eu gostaria de me sentir profissional nesta casa. Gostaria de fazer a minha primeira atividade, a deputação e a advocacia como secundária. E isto só será possível se a remuneração for condigna. Face às preocupações apresentadas pelos deputados, o presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, apelou à tranquilidade.
O objetivo deste encontro é aprovarmos o teto máximo do nosso orçamento para que se comunique ao Ministério das Finanças e este teto seja integrado na aprovação do Orçamento Geral do Estado. Como disse, desejamos que seja um teto definitivo e torcemos ainda que possa aumentar. De qualquer forma, devo dizer que em relação aos subsídios e as viaturas de uso protocolar, nós previmos no orçamento de 2017 verbas para esse efeito. E há dificuldades na execução do orçamento por causa das limitações que tem, mas os direitos adquiridos vão ser respeitados. A dotação global do orçamento da Assembleia Nacional tem como objetivo principal acautelar os encargos financeiros legais decorrentes da atividade parlamentar para o próximo ano. Depois de ter sido aprovada de forma unânime pelos representantes do povo, naquela que foi a segunda reunião plenária ordinária da presente legislatura, a nova pauta aduaneira harmonizada prevê alterações de taxas a vários produtos, assegurando a diversificação económica e o fomento da produção nacional. Contas feitas, afinal, que importância tem este diploma e, na prática, de que forma se reflete na vida do cidadão? A rubrica A Voz do Cidadão vai dar uma ajudinha. Fique desse lado. Os deputados da Assembleia Nacional já autorizaram o Presidente da República a legislar sobre a atualização da pauta aduaneira harmonizada. O Executivo pretende, com este instrumento legal, adotar medidas de salvaguarda ou de proteção à produção nacional, por meio da redução ou isenção de algumas taxas e pelo agravamento de outras. Os cidadãos apoiam a iniciativa e explicam por que razão o fazem. Não tive um contacto direto com a pauta, sei apenas que há isenções fiscais relativamente à entrada de medicamentos. E se houverem mais outro tipo de isenções, seria muito bom para nós, né? Ainda por cima nesta fase em que é necessário que se motive investidores. Temos aqui materiais que já podemos exportar, no caso de alguns produtos que temos aqui em Angola, que os países de fora necessitam. Tudo quanto é renovação traz grandes benefícios para o país. O nosso país tem um problema muito grave, que é a reserva alimentar e a produção alimentar também. Investiu-se muito na agricultura, mas a gente vê quase nada. Angola é um país muito grande, com terras aráveis, não é para se produzir muito, mas ainda estamos muito longe de alcançar esses objetivos. Angola, há 4 ou 5 anos atrás, vemos muita dificuldade, encontramos um déficit sobre as cestas básicas que trouxe muita complicação na população angolana. Então, esta pauta aduaneira vem para ajudar a população a baixar mais o preço sobre a cesta básica, incluindo arroz, açúcar, etc, etc. Apesar da satisfação, existem ainda, por um lado, algumas dúvidas, mas por outro, a apresentação de sugestões de propostas a acrescentar ao documento para a plena execução da nova pauta aduaneira. Se mudar a nova pauta aduaneira, isto vamos ver consoante o tempo, qual é o benefício que vai nos trazer. Eu gostaria de ver também, por exemplo, a aprovação de uma lei na Assembleia Nacional que pudéssemos voltar naquele sistema antigo da gente importar, por exemplo, os carros usados, não é? Porque isso ia ajudar muito. Angola é um país que não fabrica carros. E para que não subsistam dúvidas, convidamos o Presidente da Comissão de Economia e Finanças da Assembleia Nacional, o deputado Diógenes de Oliveira, que traz mais informações sobre o tema em análise. A pauta aduaneira não é mais do que um instrumento que regula o processo de importação e de exportações de um país. Angola aderiu a esta convenção desde 1989 e, por esse facto, ela integra o conjunto de países que adotam a Organização Mundial das Alfândegas como o órgão que permite regular a relação a nível dos Estados e dos países, como sabe. Neste particular, a nossa pauta aduaneira tem que se adequar
àquela que chamamos o sistema harmonizado de pautas de importação, com os direitos de importação e exportação. É importante que a pauta também esteja alinhada com os principais desígnios em termos de políticas nacionais, os grandes objetivos nacionais que estarão e estão previstos no Plano Nacional de Desenvolvimento. Atualização da pauta aduaneira. A nossa pauta aduaneira tem cerca de 5.019 posições pautais. O que lhe posso dizer é que o nível de isenção e de redução de taxas está numa ordem de 50%. Quer dizer que mais de 2.000 produtos estarão isentos de taxas. Agora, se quisermos concretizar em termos mais essenciais, é olhar para os cerca de 17 ou 14 produtos da cesta básica, que são aqueles que mexem com a necessidade primária dos cidadãos. Estes estão sujeitos a esse facto. Também, se olharmos para determinado tipo de indústria de medicamentos, não poderão estar agravados, por exemplo, determinado tipo de medicamentos são muito caros e que são essenciais para a manutenção da vida. Aí, também nesse setor, há necessidade de desagravar, não agravar impostos e facilitar também o estímulo à produção interna. Impacto da pauta aduaneira harmonizada. A pauta visa, acima de tudo, proteger a produção interna, portanto, evitando, por exemplo, importar produtos essenciais da cesta básica. Angola tem condições e recursos para que isto ocorra. Então, temos que também ter em atenção dois aspectos fundamentais: a política de incentivos ao setor privado, a política de incentivos ao empresariado nacional e, acima de tudo, também, em termos da reforma tributária, poder agravar aqueles produtos que não são essenciais à condição das populações. Por exemplo, não é expectável que se desagrave, em termos de política tributária e aduaneira, os impostos ligados à importação de bebidas alcoólicas ou de tabaco. Também devemos falar daquilo que chamamos o imposto de consumo. E o imposto de consumo, ele pode ser aplicado em relação a produtos importados, assim como aqueles que são produzidos no país. Quais são os impactos que isto pode gerar? Acima de tudo, o aumento da produção nacional. Aumentando a oferta de bens e produtos essenciais, naturalmente que eles vão, e a custos mais baixos, vão se refletir na qualidade de vida do cidadão, que poderá ver realizados os seus anseios a custos módicos e assim, independentemente da classe social, mas o foco está muito virado para aquelas classes menos favorecidas e que têm direito à sua dignidade enquanto seres humanos. Relançamento da produção nacional. É importante que Angola continue a investir e a exportar a nível do setor dos minerais, nomeadamente o petróleo, a questão dos diamantes e as rochas ornamentais, e, se pudermos, mais elaboradas, para que nós possamos também gerar riqueza interna na transformação destes produtos e podemos estender isto a outros setores, nomeadamente o florestal, com a exportação da madeira e, por que não, também os recursos marinhos. Há uma série de recursos que podem ser exportados para o mercado internacional em contrapartida de geração de receita. Creio que lhe fiz um quadro que dá uma ideia do quanto
Angola hoje precisa de investir no sentido de transformar a sua riqueza potencial, os seus recursos, para que, rentabilizados, possamos ir buscar as receitas, fundamentalmente em moeda externa, que nos permitirão, em si, responder também às nossas necessidades no mercado internacional, porque elas só podem ser pagas com divisas. Votação consensual da nova pauta aduaneira. Em Angola, a evolução do processo democrático começa a produzir resultados expressivos. Isso significa que os angolanos perceberam bem que a nossa luta política tem um destinatário comum, o povo angolano, as nossas populações. E esta medida que acaba de ser tomada, ela leva a que as diferentes forças políticas percebam que uma medida que vai tocar no equilíbrio macroeconômico, que vai permitir que nós possamos, a médio prazo, entenda-se, produzir mais, exportar mais e, por essa via, gerarmos emprego e reduzir as assimetrias e, acima de tudo, melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, só poderia ser necessariamente votada expressivamente pela diversidade política que é o nosso Parlamento, mostrando a sua maturidade e também mostrando ao mundo que o processo democrático em Angola tem nuances que podem, de facto, também servir de exemplo. O deputado Diógenes de Oliveira, presidente da 5ª Comissão Especializada, a prestar alguns esclarecimentos que se impõem nesta altura sobre a atualização da pauta aduaneira harmonizada 2017, instrumento que entra em vigor 90 dias depois de sua aprovação pela Assembleia Nacional. Anote parlamento.ao, nosso site oficial, onde poderá encontrar toda a informação atualizada desta magna casa. Para além de estarmos no online, quinzenalmente eu levo até si a atualidade da Assembleia Nacional às quintas-feiras na Rádio Nacional de Angola, logo após o Jornal das 8. Esta equipa que trabalhou para si regressa na primeira semana de dezembro com um programa repleto de novidades só para si. O Parlamento mais perto de cada angolano. Boa noite.